Você sabia que a relação entre cavalos pode ser tão intensa que, quando separados, eles chegam a demonstrar angústia comparável à de humanos em situações de perda? No vídeo de hoje, vamos mergulhar no fascinante universo da ansiedade de separação em cavalos. Entenda como esses laços poderosos se formam. Descubra como lidar com situações de apego excessivo e acompanhe histórias emocionantes que provam a força dos vínculos entre esses animais incríveis. Prepare-se para se surpreender e, quem sabe, até rever como enxergamos a conexão entre humanos e animais. Se este tema despertou sua curiosidade, imagine quantas outras histórias incríveis ainda temos para explorar juntos aqui no Mundo de Cavalos. Deixe seu like para mostrar que você apoia conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe das nossas descobertas. Compartilhe com amigos apaixonados por animais e deixe nos comentários sua experiência ou opinião. Sua interação faz toda a diferença para continuarmos trazendo temas que emocionam e transformam. Agora, respire fundo e venha comigo desvendar os mistérios dessa conexão fascinante. Bem-vindos ao Mundo de Cavalos. Separando cavalos com laços muito fortes. Quando dois cavalos desenvolvem uma ligação tão intensa que mal suportam se separar, é hora de trabalhar no treinamento desses amigos inseparáveis para que aprendam a viver de forma independente. Ter amigos é algo essencial para os cavalos. Quem não gostaria de um companheiro para espantar moscas trocando golpes de cauda no pasto? Um aliado para coçar aquele lugar incômodo atrás da cernelha ou um parceiro barulhento para as refeições? Para os donos, é tranquilizador saber que seus cavalos têm companhia e não ficam solitários na sua ausência. No entanto, laços muito estreitos entre colegas de estábulo ou membros do grupo podem causar problemas. Quando dois cavalos se tornam tão dependentes um do outro que qualquer separação, por menor que seja, os leva a níveis de estresse quase incontroláveis, as vantagens da companhia acabam sendo superadas pelos desafios. Atividades como treinar ou fazer trilhas com apenas um deles se tornam complicadas, até inviáveis. Apresentações podem se transformar em situações embaraçosas e inúteis, especialmente se o cavalo na arena não para de chamar pelo parceiro que ficou no trailer. Em casos extremos, a separação pode tornar um ou ambos os cavalos desobedientes, ou até perigosamente difíceis de controlar, enquanto tentam se reunir a qualquer custo. Esse tipo de ansiedade tem suas raízes na vida social dos cavalos selvagens, onde vínculos sociais são literalmente uma questão de sobrevivência. Ainda assim, cavalos domesticados frequentemente formam laços que vão além do que seria natural, às vezes, até com companheiros recém-conhecidos. Para que esses laços obsessivos sejam desfeitos, é fundamental que ambos aprendam a ser cavalos confiáveis e manejáveis. Romper a ligação não é uma tarefa fácil, exige paciência, criatividade e disposição para ser visto como o vilão da história. Mas o esforço compensa. Ao final, será possível realizar as tarefas do dia a dia e aproveitar momentos como passeios, sem que eles sejam interrompidos pelas necessidades de uma dupla inseparável. Os laços naturais entre os cavalos. Os vínculos entre cavalos na natureza são sólidos, mas longe de serem permanentes. Em seu habitat selvagem, os cavalos vivem em haréns ou em grupos de solteiros. Um harém geralmente é formado por várias éguas adultas, normalmente entre 3 e 4, mas pode chegar a 12, e seus potros, protegidos por um garanhão maduro. Quando as jovens fêmeas atingem a maturidade, elas geralmente deixam o harém por conta própria e se juntam a outros grupos, ou são capturadas por outros garanhões. Já os machos
Ao amadurecerem, são expulsos do harém pelo pai e acabam ingressando em grupos de solteiros, que consistem em outros jovens machos e garanhões mais velhos que perderam seus próprios haréns. Haréns e grupos fornecem aos seus membros companhia, acesso a recursos essenciais e, acima de tudo, proteção contra predadores. O garanhão líder está sempre atento, protegendo seu grupo enquanto eles pastam, bebem e descansam. Ele avisa sobre ameaças com um relincho alto, afasta outros garanhões que se aproximam e conduz suas éguas e descendentes para longe de predadores ou perigos. A égua alfa, por sua vez, lidera o grupo até áreas de água, pastagem e os mantém afastados de outros bandos para evitar misturas. Já os grupos de garanhões solteiros são menos organizados, mas ainda oferecem proteção aos seus membros, com alguns atuando como vigias, enquanto os outros descansam ou pastam. Quando um indivíduo se separa de seu grupo, torna-se um alvo fácil para predadores. Os cavalos selvagens entendem a importância de permanecer no grupo a todo custo e, mesmo após milhares de anos, sob cuidado humano, os cavalos domesticados preservaram essa lição crucial. Contudo, os laços entre indivíduos dentro de bandos e haréns livres não são tão profundos quanto os valores sociais humanos poderiam sugerir. Filhos e filhas deixam suas mães anualmente sem demonstrar apego ou sequer olhar para trás. Quando um garanhão solteiro rouba uma égua de um harém, ela o acompanha sem resistência, enquanto seus antigos companheiros de grupo não mostram sinais de saudade. Os grupos de garanhões solteiros são particularmente instáveis, com membros entrando e saindo constantemente, sem grandes conflitos ou tensões. Para o cavalo selvagem, a companhia é vital para a sobrevivência, mas os companheiros específicos são irrelevantes. Por que, então, alguns cavalos domésticos criam laços extremamente fortes com determinados companheiros? A personalidade de cada animal, a configuração social e os níveis de estresse vivenciados influenciam bastante, mas não há um perfil fixo para cavalos com dependência social. A situação mais comum que vejo envolve dois cavalos que passaram anos convivendo apenas um com o outro. No entanto, já presenciei companheiros de estábulo de longa data que pouco se importavam ao serem separados. Alguns cavalos não são seletivos em suas relações e formam laços rápidos com outros animais próximos em poucas horas. De modo geral, cavalos mais ansiosos e emocionalmente carentes tendem a desenvolver vínculos mais intensos, embora até cavalos confiantes possam estabelecer conexões rápidas e fortes quando submetidos a situações suficientemente estressantes. Dois cavalos domésticos que passam a maior parte do tempo juntos tendem a desenvolver vínculos profundos. Cavalos soltos em pastagens podem formar um grande rebanho ou se dividir em pequenos grupos distintos. Um cavalo pode se sentir agitado ao ser retirado de seu grupo, independentemente de ter um vínculo específico com algum indivíduo. Cavalos mantidos em pequenos piquetes adjacentes ou confinados em baias próximas costumam formar laços com os animais que estão ao lado ou do outro lado do corredor. Os sinais de ansiedade de separação são inconfundíveis. Cavalos separados chamam um pelo outro com relinchos, andam de um lado para outro ao longo das cercas ou giram sem parar em suas baias. Quem não conhece o histórico social do cavalo pode até pensar que ele está sofrendo de cólica. Cavalos soltos com problemas de apego podem ser difíceis de capturar e relutantes em se afastar de seus grupos ou companheiros, mesmo depois de serem laçados. Em alguns casos, apenas um dos indivíduos da dupla demonstra ansiedade, mas frequentemente ambos ficam agitados quando perdem o contato visual. O sinal mais claro de que os laços são pouco saudáveis é a mudança imediata no comportamento quando eles são reunidos. Se ambos se acalmam instantaneamente, a causa da agitação era a separação. Uma abordagem para lidar com a ansiedade de separação
é simplesmente manter os cavalos inseparáveis juntos para sempre. Essa estratégia só funciona se você nunca planeja montar ou competir com apenas um deles, e se estiver certo de que nunca enfrentará uma situação de emergência em que apenas um cavalo precise ser transportado. Uma solução muito mais prática é reeducar os cavalos para que desenvolvam certa independência emocional. A ideia amplamente difundida de que pares de cavalos profundamente ligados não podem ser separados sem causar um trauma emocional severo é um mito. Romper esse vínculo é difícil e pode fazer você se sentir cruel, mas os cavalos não sofrerão danos permanentes. Até hoje, não conheci nenhum par de cavalos que não pudesse ser separado e se ajustar bem como indivíduos felizes. Para ser eficaz, a separação geralmente precisa ser abrupta e definitiva. Tentar um método gradual, aumentando o tempo de separação diariamente, apenas prolonga o sofrimento e reforça a ansiedade. Contudo, antes de realizar uma separação repentina, é crucial analisar a causa do problema e preparar os cavalos adequadamente para essa mudança. Se parecer que os cavalos desenvolveram um vínculo em resposta ao estresse, lide primeiro com a fonte desse estresse. Quando a vida deles está em desordem, eles dependem um do outro. Esperamos até que estejam saudáveis e mais confiantes com as pessoas antes de separá-los. Em casos onde o estresse de viagens e competições faz com que cavalos de evento ocasionais se tornem companheiros inseparáveis, a redução do estresse pode ser tão simples quanto aumentar a frequência de eventos, tornando as experiências menos assustadoras. Depois de eliminar os fatores de estresse que contribuem para os vínculos não saudáveis, avalie o comportamento dos cavalos no chão. Pares ligados que incluem cavalos jovens, inexperientes ou desobedientes precisam de um treinamento básico para aprender a focar e obedecer ao tratador, mesmo diante de distrações. Durante essas sessões, leva um cavalo de cada vez para uma área onde ele ainda possa ver e ouvir o outro, e trabalho com exercícios básicos, como conduzir, recuar e responder aos meus comandos. Também faço com que eles executem tarefas mais complexas, como caminhar por labirintos de polis, para capturar sua atenção. Se você utiliza técnicas de treinamento em redondel, pode incorporar isso também. Muito elogio, e talvez recompensas alimentares, ajudam o cavalo a perceber que eu sou uma companhia valiosa. Seja paciente e metódico. Estabelecer bons comportamentos básicos pode exigir 10 ou mais sessões. Depois que o cavalo consegue focar em mim e se comporta com segurança sozinho, mesmo na presença do outro, é hora de fazer a separação. A melhor opção é retirar um dos cavalos da propriedade por pelo menos 2 semanas. Os relinchos incessantes de 2 cavalos dentro do alcance auditivo podem ser estressantes para todos. A segunda melhor alternativa é alojá-los em extremos opostos da propriedade, onde não possam se ver ou interagir. Coloque outro cavalo próximo a cada um dos separados, proporcionando companhia e distração. Realize a separação na hora da alimentação, quando estarão mais focados na comida. Os cavalos separados provavelmente relincharão alto um para o outro, caminharão inquietos e demonstrarão comportamentos de ansiedade, o que pode fazer você se sentir péssimo. Resista ao impulso de reuni-los, a menos que um deles esteja em risco de se machucar em meio ao desespero. 2 horas podem parecer uma eternidade enquanto você observa um cavalo sofrendo pela falta de seu companheiro, mas esteja preparado para que o sofrimento dure de 2 a 3 dias em casos mais graves. Durante esse período, corte a ração de grãos e mantenha feno disponível o tempo todo para ajudar na distração e prevenir problemas digestivos causados pelo estresse. Um cavalo que interrompe sua agitação para comer e beber mostra que está priorizando bem e provavelmente se ajustará completamente à mudança dentro de 1 semana. Se um cavalo separado parecer em risco de adoecer porque não está comendo ou bebendo, está perdendo peso ou demonstrando exaustão extrema,
consulte seu veterinário sobre a possibilidade de usar sedativos. Medicamentos calmantes podem causar efeitos colaterais indesejados, e somente o veterinário pode determinar se e como devem ser administrados. Eventualmente, todos os cavalos separados se adaptam. Nesse ponto, é fundamental evitar que novos vínculos não saudáveis sejam formados. Para cavalos mantidos em baias, troque frequentemente os vizinhos de estábulo, alternando-os a cada 3 ou 4 dias. Para cavalos que vivem em campos, mudanças frequentes na composição do grupo podem desestabilizar a hierarquia geral. Assim, opte por colocar os cavalos recentemente separados em piquetes pequenos, com 1 ou 2 companheiros rotativos, formando novos minigrupos a cada poucos dias. Quando o par separado parecer ter superado a ausência um do outro, você pode tentar colocá-los na mesma área novamente, mas esteja extremamente atento aos sinais de que estão formando um novo vínculo obsessivo. Ao intervir rapidamente para impedir que a obsessão retorne, a separação não causará a mesma turbulência emocional que da primeira vez. Se o seu grupo de cavalos for pequeno e for impossível manter os dois separados por muito tempo, priorize montá-los separadamente todos os dias e organize saídas individuais para longe da propriedade sempre que possível. Para cavalos que ficam especialmente ligados em competições, planeje treinar os indivíduos no local das provas, durante sessões de aquecimento ou dias sem eventos. Essas excursões são de baixo estresse para você e ótimas para o cavalo ganhar confiança longe de casa e de seu companheiro inseparável. Entre os problemas comportamentais de cavalos, a ansiedade de separação é um dos mais desafiadores. Por um lado, a solução pode parecer simples: mantê-los juntos para sempre e preservar a paz. Por outro lado, ignorar a obsessão coloca você em uma posição difícil quando um dos cavalos sofre uma lesão, é vendido ou precisa ser separado por qualquer outro motivo. A solução para amizades obsessivas não é complicada, mas exige criatividade para planejar uma separação segura e coragem para lidar com o tumulto emocional que pode surgir. Para cavalos domesticados, aprender a se desapegar é tão importante quanto é para seus irmãos selvagens. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. É incrível saber que você dedicou seu tempo para mergulhar nesse tema tão emocionante e profundo. Sua presença aqui significa muito, e é ela que torna o nosso canal um espaço de troca e aprendizado constante. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não deixe que a jornada termine aqui. Clique no botão de like para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal agora mesmo, porque isso nos fortalece e nos motiva a trazer cada vez mais conteúdos repletos de significado. Deixe seu comentário contando o que mais chamou sua atenção ou compartilhe sua experiência. E claro, envie este vídeo para aquele amigo ou amiga que você sabe que também vai se emocionar com essas histórias. E não pare por aqui. Explore os outros vídeos do canal, onde desvendamos juntos tudo o que há de mais profundo no mundo dos cavalos. E prepare-se, porque nos próximos vídeos teremos ainda mais descobertas para expandir nossa compreensão sobre esses animais. Até lá!